tá fora do projeto. Mas a primeira aula que a gente vai ter hoje, né, a ideia é que sejam semanais e tal, mas vai ter algumas semanas que a gente vai estar ou participando de um campeonato, ou todos os mais veteranos que podem dar aula não vão estar disponíveis, mas te avisa tudo uma semana antes no grupo, não se preocupe. Hoje eu vou dar para vocês a introdução, né, da argumentação, e já vou dar um spoilers assim, de muitos desses conteúdos que a gente vai ver, porque são cada uma coisa importante do debate. Então, hoje vai ver o que é o argumento, como que você começa a construir fazer uma construção argumentativa que faça sentido, que pode ser acreditada no nosso modelo de debate. Semana que vem a gente vai ver prep time e leitura de moção, o tempo que você tem para preparar assim que é liberada a moção. Você tem 15 minutos para preparar seu discurso. Então vamos ver técnicas para isso e como identificar o que a moção quer. A moção é o tema que a gente vai debater e qual que é a melhor estratégia para você ir com determinado tipo de moção. Terceira aula vai ser sobre mecanização, já vou falar o que é. Quarta aula vai ser sobre argumentos utilitários e versus princípios lógicos, que são dois tipos principais de argumentos utilizados no modelo de debate parlamento britânico. A gente vai ver alguma diferença entre os dois, qual que é mais fácil, qual que é mais difícil, em quais noções cabem mais cada um. Depois, a gente vai passar por todas as posições do debate. Vocês que estavam aqui semana passada, a Júlia acho que deve ter explicado isso, né, como são as posições de debate. Quem não estava também vou revisar, tá? Não se preocupem. São 8 pessoas debatendo, né, em 4 duplas, 2 governos e 2 oposições. E aí a gente vai fazer uma aula para cada uma dessas posições, porque cada uma tem ônus diferentes, tem papéis diferentes no debate para, primeiro, você conseguir ganhar como sendo dessa posição, mas também para o debate em si funcionar. Então vamos ter aula de primeiro-ministro, líder da oposição adjuntos, extensões e whips. Por fim, vamos ter essa aula que é mais ou menos essa introdução mais avançada, que é uma técnica de caso, que é comparação de caso e sopesamento de argumentos. Uma técnica para você já ter mais leitura de debate e conseguir não só fazer um argumento completo, no modelo do AMEI que eu vou mostrar para vocês, mas um argumento que ganhe debate realmente. Estou começando aqui falando sobre argumentação. A gente tem, para cada uma dessas aulas, eu vou mandar para vocês uns links de uns vídeos no YouTube, umas capacitações que tem sobre esses temas, né? Que são muito bons, sério. A melhor coisa para você aprender, assim, tá correndo, tá trabalhando e tal, bota uma capacitação de debate, eu vejo que ajuda muito, vocês vão ficar muito bons. Mas, quem quiser assistir, os de hoje são 2 vídeos. Um é pequeno, do Senatus, que é a Sociedade de Debate da FMG, 15 minutos, e o outro é um grande, de 1 hora, assim, da Sociedade de Debate da FRJ. E eu sugiro, todos esses vídeos vão ser sugestões assim, extras, mas eu queria pedir mais fortemente para que vocês assistam o de 15 minutos da aula de hoje, eu vou mandar depois da aula, que ele passa sobre essa parte da argumentação num modelo um pouco diferente que eu vou dar para vocês aqui, mas ele introduz bem a questão de que não existe uma definição de argumento, sabe? Filósofos, linguistas debatem o que é um argumento, o que é um discurso argumentativo, que é um discurso que não só descreve, mas convence, mas traz a pessoa, faz com que o leitor se identifique. Não existe uma definição só. Mas o que a gente usa aqui para o debate competitivo? Uma definição que ajuda bastante a gente é do Stephen Toomey, que eu acho que parece que a Júlia deve ter explicado na aula passada, que é um professor linguista muito importante aí, e a gente gosta de apresentar eles para mostrar para vocês como que é complicado você me definir que é um argumento, e como que muitas vezes você não vai chegar a esse ponto de complexidade para você fazer um argumento. Mas existe uma maneira mais simples de fazer, que é o que geralmente a gente vai acreditar no debate. O que o Stephen Toomey fala? Um argumento tem esses 6 elementos. É uma alegação, dados, garantias, apoios, qualificadores modais e condições de refutação. O que isso significa? A alegação é a frase que você quer me provar. O exemplo que ele usa, tem até no nosso slide isso, se vocês quiserem ver. Quem quiser fuçar no nosso drive, tá o link também no grupo geral, tem muito conteúdo legal e tal de todas as partes do debate. Fique à vontade. O exemplo que eu vou usar aqui para mostrar a estrutura de argumentação mais complexa, mais completa do Stephen Toomey. Ele quer provar que Harry, que é uma pessoa aleatória, é um súdito britânico. Vocês podem ver que não tem muita relevância para um debate competitivo esse tipo de afirmação. E justamente por ser uma afirmação mais simples e com pouca relevância, você consegue chegar num nível de complexidade, de integralidade do argumento, que você consegue não ter dúvida nenhuma de que Harry realmente é um súdito britânico. Por que Harry é um súdito britânico? Que é o que eu quero provar, é o começo e o fim da minha argumentação. Vou apresentar dados da realidade para você, vou apresentar fatos que vão, por subsunção, mostrar que Harry é realmente um súdito britânico. Porque Harry nasceu nas Bermudas. Isso é um fato da realidade que eu estou apresentando aqui para vocês.
Poderia provar esse fato com outro fato? Sim, mas aí assistam o módulo de 15 minutos do Senado para ver qual que é o problema de fazer um casamento de fatos. Supondo que vocês aceitem que Harry nasceu nas Bermudas, que são ilhas que ficam onde? Alguém que é bom de geografia? É uma ilha? América Ocidental. Obrigado. Outra coisa, quiserem me interromper em qualquer momento, fala, tá? Então, te dou como fato dado da realidade que Harry nasceu nas Bermudas. Mas você não consegue pular disso necessariamente para, então ele é um cidadão britânico. Por quê? Porque eu preciso mostrar qual é a ligação entre eles ter nascido nas Bermudas e eles serem um súdito britânico. Aí que eu entro com minhas garantias, que é o portanto. Harry nasceu nas Bermudas, portanto, ele é um súdito britânico. O que é esse portanto? Qual é a informação que eu vou te dar para eu falar portanto e você entender? Quem nasce nas Bermudas é súdito britânico. Simples assim. Isso, supondo que vocês aceitem a veracidade desse fato, dessa relação entre grupos de pessoas que nascem e grupos de cidadão britânico, que dentro desse grupo de pessoas que nascem, aquelas que nasceram nas Bermudas são necessariamente cidadão britânico. Estou te dando essa relação e você aceitando essa relação. Se eu te der o fato da realidade, Harry é um súdito britânico, sem a menor sombra de dúvidas. Então, aqui eu tenho fatos reais, objetivos, aqui eu tenho relações nas garantias e aqui eu tenho o que eu quero provar. Tá, mas por que essa garantia é verdadeira? O que eu posso provar, dar mais objetivamente? Porque a relação, será que essa relação é realmente universal? E aí eu tenho que dar um apoio para essa relação, um apoio para essa garantia, que é outro fato dado da realidade. Os dados e os apoios têm uma similaridade argumentativa, teórica, que são dados da realidade, são dados objetivos que todo mundo pode aceitar como intuitivo, ou você pode ir lá e verificar. Portanto, o que prova para mim que essa relação existe, essa relação universal existe, é a garantia, por conta da lei tal das Bermudas que fala que quem nasce aqui é súdito britânico. Você pode ir lá e olhar a lei, um dado fato da realidade. Dado isso, você entende por que essa relação universal existe, e dado que essa relação universal existe e é verdade, você entende como que a situação do Harry entra nessa relação universal. Eu não nasci nas Bermudas, então eu não entro nessa relação universal. Harry nasceu nas Bermudas. Por essa relação que eu já sei que é verdade, ele é um súdito britânico. Simples assim. Ainda tem ainda tem mais dois elementos que são muito importantes. Isso aqui, tudo isso para baixo, e os elementos que eu apresentei agora, são mais intuitivos. Vocês conseguiriam chegar a uma construção parecida, muito provavelmente, se eu perguntasse para vocês o que é um argumento, quais são os elementos do argumento. Mas o Stephen Toomey ele vai um pouco além, em dois elementos muito importantes que para sua argumentação se sustentar, ela continuar sólida frente a refutações, principalmente. Primeiro, os qualificadores modais, que são um elemento mais de linguagem mesmo, de você mostrar principalmente por que a relação universal se aplica ao caso individual que está em discussão. O qualificador modal aqui é literalmente a palavra necessariamente. É literalmente a palavra necessariamente. Eu estou mostrando aqui que essa relação é sim universal. Não existe exceção para quem nasceu nas Bermudas, não existe exceção para súditos britânicos. Todo mundo que nasceu nas Bermudas é súdito britânico. E se eu achar algum caso concreto em que essa condição é verdadeira, a consequência também vai ser verdadeira. Então, qualificadores modais, que é necessariamente, de modo algum, de toda forma, isso vocês vão usar muito, e é muito importante que vocês entendam a importância de dar essa ênfase em relações, em construções lógicas, para que eu, como adjudicador, acredite o argumento de vocês no meio do debate. Então, entenderam? Esse aqui é um pouco mais, assim, não parece tão essencial, mas entenderam a importância do qualificador modal? E por fim, o último elemento que ele dá, esse aqui também é muito importante para o debate em si e para qualquer argumentação que vocês forem fazer na vida, que é se prevenir. Porque se você está só jogando um argumento no mundo, ele está sujeito a refutações, ele está sujeito a questionamentos. Tanto questionamentos sobre os dados que eu trouxe, tanto questionamentos sobre as relações que eu fiz e sobre os fundamentos dessas relações e sobre a veracidade do impacto. Então, tudo isso está sujeito à refutação, está sujeito a questionamento. E é isso que a gente incentiva 3 outras duplas a fazerem o seu argumento no debate universitário. Então, é muito importante que você se previna. Condições de refutação, que no debate a gente vai chamar mais de refutação mesmo, ou refutação prévia, em alguns casos. Justamente, podem alegar, eu querendo provar que Harry é um súdito britânico. Podem alegar que seus pais, se eles forem estrangeiros e mesmo que Harry nasça na Bermuda, ele não seria súdito britânico. Mas esse não é o caso. Então, mesmo considerando que existem exceções, que essa relação não é realmente universal, em todos os casos que ela se aplica, Harry está em um desses casos, não está em um dos casos que ela não se aplica. Então, eu já me previno de uma possível refutação que alguém falar, mas se os pais dele forem
forem estrangeiros. Então ele não necessariamente é surge britânico, então você não pode afirmar isso, logo toda a sua argumentação já era. Então essa é a importância de você se proteger, se blindar, que é a palavra que a gente vai mais usar na parte do debate universitário, para refutações. Qual que é o problema de toda essa construção? Você não consegue fazer isso 2 a 3 vezes em um discurso de 7 minutos que você teve 15 minutos para preparar, sabendo a moção na hora. Porque é muito difícil você ter uma relação tão universal assim que você sabe todas as exceções. É muito difícil você me apontar qual que é o fundamento inquestionável da relação que você quer me mostrar. E é muito difícil você ter esses dados da realidade intuitivos e facilmente acessíveis para todo mundo. E mesmo se você tiver algum desses elementos, não é um argumento que ganha um debate. São vários argumentos. O que ganha um debate, na verdade, é um caso muito longo. São vários argumentos, mais vários elementos que a gente vai trazer aqui. Então, isso aqui pode ser um argumento perfeito, mas vocês muito dificilmente vão chegar a completar todos, dar um check em todos esses elementos quando vocês estiverem debatendo. Mas é importante que vocês entendam a essencialidade de cada elemento, porque algumas coisas em alguns debates são mais óbvias, são menos discutíveis entre as bancadas. Você não ganha um debate me trazendo o discurso perfeito para aquela moção. Você ganha um debate sempre me trazendo um discurso menos pior frente aos seus 3 outros oponentes. Botem isso muito na cabeça de vocês, que eu demorei muito tempo para aprender isso, e isso ajuda muito para vocês entenderem o que é realmente avaliado no debate. Não só o que você está fazendo, mas quem é você frente aos seus oponentes, o que é o seu argumento frente a tudo que podem questionar dele, frente a incertezas de dados e frente a relações lógicas não muito bem desenvolvidas. Então é por isso que a gente não usa isso aqui para debater. A gente usa várias outras formas, né? Se vocês virem os 2 vídeos que a gente deixou lá de sugestão para essa aula, tem várias outras formas de dizer isso. Eu acho que no vídeo da UFRJ a Isabela fala de... como é que é o nome? São garantias, enfim, são outros tipos. Mas um que o Dylan me ensinou, porque ele que me deu aula de debate, que é mais da UFMG, a Sociedade de Debates lá que chama Senatos, uma ótima sociedade, que é o modelo AMEI, que é uma simplificação do modelo do Stephen Toole. Que isso aqui é basicamente o que você vai fazer para cada afirmação que você quer me provar no debate, para cada um dos seus argumentos que vai compor o seu caso, que vai me convencer que você é melhor que as outras 3 bancadas. Então, simplificando toda essa ideia aqui de ter uma relação lógica correta, logicamente consistente, baseado em fatos da realidade, no mínimo intuitivos, mas melhor ainda, provados, e você já está blindado de refutações. Isso necessariamente aconteceu, você me dá ênfase de por que você é mais importante, ou mais lógico, ou mais plausível que sua bancada. Qual que é o modelo do AMEI? Que eu queria que vocês guardassem no coração de vocês. Escreve AMEI na parede de vocês para vocês acordarem todo dia e olharem para ele. É um modelo de afirmação, mecanização, implicação e impacto. Isso dá para vocês fazerem tanto para argumentos marginais no debate, alguma coisa mínima que você queira provar dentro de um framing, por exemplo. Eu não sei o framing não. Sim. Dentro de um frame, mas também pode ser o seu argumento inteiro. Você pode basear no AMEI e parte do seu argumento você pode basear no AMEI. Porque isso aqui é uma forma muito boa de você lembrar os elementos que eu, como adjudicador, vou estar procurando para poder comparar vocês com outras bancadas. Elemento por elemento. A afirmação é o começo e o fim do que eu quero provar. Aqui eu queria usar algumas das noções que o nosso querido Ítalo escreveu ali no quadro para exemplificar para vocês a construção do argumento com base no AMEI. A afirmação... deixa eu ver. Gosto muito da noção. Esta casa não apresentaria o desenho Chaves a seu filho. A gente também vai ter aula sobre leitura de emoção, então não se preocupem com, entender 100% de tudo que tem ali naquelas moções e tal, porque tem algumas dicas que a gente não vai ver, mas qual que é a ideia ali? Essa casa não apresentaria o desenho Chaves a seu filho. Eu, sendo governo, vamos supor que eu seja o primeiro governo, eu quero mostrar motivos, mostrar à mesa que não é favorável para mim, meus interesses como pai, ali implicitamente esta casa é o pai, apresentar o desenho Chaves a seu filho. Aqui, antes de entrar nos argumentos, mas eu vou explicar isso mais longamente na aula de primeiro-ministro, eu já vou definir que eu sou pai, meus interesses são que meu filho cresça, possa ter uma vida boa, possa ter boas relações e eu quero ter uma boa relação com meu filho. Vamos supor que esses são meus interesses. E eu vou definir, apresentar como mostrar a meu filho, recomendar a ele, mostrar, olha filho, tem esse desenho aqui que eu acho muito legal, assistam. Na aula de primeiro-ministro vocês vão ver a importância dessas definições, mas, e também vou definir o desenho Chaves como, vou mostrar ele na argumentação, mas todo mundo sabe o que é Chaves.
E eu, como governo, não apresentaria. Por que eu não apresentaria? Agora eu entro na argumentação. Qual que é o começo e fim de um argumento que eu posso fazer? Eu debati essa noção há muito tempo, mas eu acho que o argumento que eu utilizei era... Só um momento, gente. Tipo assim, não é favorável para mim como pai apresentar o desenho de Chaves a meu filho, porque ele vai aprender hábitos ruins para as relações futuras dele. Isso vai fazer com que ele seja triste, isso vai piorar nossa relação entre a gente e vai fazer com que ele não se desenvolva pessoalmente, profissionalmente, ao ponto que ele poderia, o que seria benéfico tanto para mim quanto para ele. Isso é o que eu quero provar. Por que eu falo que é o começo e o fim da minha argumentação? Porque é muito bom você já jogar para o indicador. Olha, eu vou provar isso, porque eu já consigo entender onde você quer chegar, eu já consigo entender o que é você, sua bancada, dentro do debate inteiro. Então, isso é o começo da sua argumentação, é de onde você vai partir. E também é o fim, porque depois de você me explicar por que isso acontece, como isso vai acontecer e qual que é o impacto real disso, você vai poder falar. Portanto, não vou apresentar desenho de Chaves ao meu filho, porque isso vai ser ruim para as relações futuras dele. Certo? Então, a afirmação é só uma mera alegação, não provada, mas é o que você quer me provar. Tudo certo? Mecanização é o que mais, geralmente os novatos mais erram, mais pecam em fazer, porque realmente é difícil. Até o Ítalo, até eu. Qual que é o problema da mecanização? A mecanização é um encadeamento lógico entre o que você quer me provar, sua premissa, e o impacto que você quer me trazer. Só que, na vida fora do debate, no mundo real, geralmente quando a gente está discutindo, ou está discutindo com... Vocês devem passar por essas situações. Geralmente a gente nunca está discutindo num ambiente ou super saudável com pessoas com quem a gente discorda. Então, você não chega ao ponto, não adianta você encadear argumentos lógicos passando, não, porque meu filho vai assistir o desenho Chaves, no desenho Chaves eles tratam mal os Chaves, eles zoam o nhonho de gordo, o adulto bate neles e tal, e você trata ele como uma piada e tal, isso vai fazer com que meu filho aprenda que isso é legal, fazer bullying com as crianças na escola dele, e aí ou ele vai virar um super bullyingador e tal, ele não vai ter relações saudáveis com outras pessoas, ou ele vai sofrer bullying porque ele vai compartilhar esses valores com seus amigos e vai entender que sofrer isso é normal e tal, e que não pode, vai entender que ele pode tolerar isso, que ele deve jogar seus sentimentos de raiva, seus sentimentos de insatisfação com a relação que ele tem com seus colegas pra dentro, por isso ele nunca vai conseguir lidar com esses sentimentos de verdade, não. Isso é mecanização. É por isso que é muito difícil. Estou falando tudo isso, estou fazendo todo esse encadeamento para poder chegar no meu impacto final, que é, e não vai ter relações boas com seus amigos, não vai ter relações boas ao longo da sua vida. Isso é ruim para mim e para ele. E como eu estava falando, na vida real, se você não está num ambiente de debate muito saudável, a pessoa vai te cortar, falar, foda-se, isso aí não tem nada a ver, entendeu? Tem que mostrar desenho Chaves sim, porque o desenho Chaves é muito divertido e você tem que divertir a criança. E se você estiver debatendo com pessoas que concordam com você, você não precisa dar tudo isso para mim. Você pode falar, não, porque no Chaves, bullying é tratado com piada e eu não quero que meu filho ache isso. A pessoa, se ela já está predisposta a concordar com você, ela vai falar a verdade. Mas eu, como educador, não sou nem a pessoa que já vai discordar de você, que não está aberta ao debate, nem a pessoa que já concorda com você. Eu sou o que a gente chama de cidadão médio. Essa ficção que a gente cria para os educadores no debate, que é, você tem que convencer o cidadão médio, o cidadão que sabe mais ou menos o que é senso comum, tem uma noção intuitiva de causas e efeitos, de como funcionam as coisas do mundo, aqui no caso, como funciona relações entre pais e filhos, como funciona filhos aprenderem com o que eles assistem, como funciona relações de educação, de construção de filhos com seus colegas e tal. Então eu, como cidadão médio, sei isso. Mas eu não estou convencido e não estou pendendo para nenhum lado nem o outro. Então você tem que necessariamente me mostrar encadeamento, me mostrar passo a passo de como isso vai funcionar. Você tem que me informar um mecanismo. Isso é muito difícil na maioria dos debates. Como eu falei, vocês nunca vão chegar a essa perfeição de argumentação aqui. Provavelmente vai ter falhas no seu mecanismo. Mas tudo bem, porque você não tem que fazer um mecanismo perfeito. Você tem que fazer um mecanismo melhor que 3 outras bancadas. E isso é difícil. Então, mas entenderam a ideia da mecanização, que é, eu parto da minha afirmação e eu quero chegar dela no meu impacto, apresentando mecanismos. O que são mecanismos? Lógicas de funcionamento de que situação tal leva a situação tal por causa disso. Então, eu te dei uma relação e uma fundamentação. Fundamente tudo, use o AMEI para tudo. Até para o meu mecanismo eu tenho que usar o AMEI. Dentro do meu mecanismo eu não falei, porque a criança ela assiste, se ela gostar do Chaves,
onde lá são tratadas como normais, coisas que a gente pode tratar, que a gente pode considerar bullying, ela vai repetir isso. Isso é um mecanismo, mas eu tenho que fundamentar. Por que a criança repete o que ela assiste? Ah, porque se ela vê lá como engraçado e tal, por associação, ela vai entender que... Quem que bate no Chaves? É o Seu Madruga. Obrigado. Quando o Seu Madruga bate no Chaves, ninguém trata isso como um problema. O Chaves está chorando, mas isso é tratado como piada por todo o contexto do programa. E a criança associa o que ela está assistindo com a vida real, até porque é um programa que tenta parecer a vida real, até porque a maioria dos programas que a gente mostra para as crianças tem, pelo menos minimamente, um conteúdo educativo, e a gente sabe que pais não podendo passar 24 horas com seus filhos, não podem dar toda a educação de relações sociais para essas crianças, elas vão acabar aprendendo com o seu ambiente, e se seu ambiente for recheado de situações como essa, de o cara batendo na criança e sendo tratado com piada, todos ao redor rindo, e só a única pessoa que está incomodada com isso, que é o Chaves, ser tratado como piada, ou seja, não ser levado a sério, ou seja, não é importante que essa relação seja discutida, se isso é justo ou não, se isso é certo ou não, então de ética mesmo, logo a criança vai associar isso e aplicar na sua vida real. Ou ela vai bater no coleguinha, e todo mundo já assiste Chaves também, vai rir, porque fez a mesma associação, ou quando alguém bater no coleguinha dela, ela vai tratar mais como piada. Como todo mundo rindo, eu vou rir também, porque eu vendo Chaves, não acontece outra coisa. Isso tudo é fundamentação, é um AMEI dentro do meu mecanismo. Que o mecanismo que eu estou trazendo de que você vai assistir e vai repetir isso na vida real. Até aqui tudo bem? Entenderam a mecanização? Essa é a ideia, e é por isso que é muito difícil. Como eu falei, você não vai conseguir fazer um mecanismo, poderia fazer um mecanismo, poderia fazer um AMEI dentro dessa ideia de por que a criança aprende com o seu ambiente? Poderia. Eu entro num ciclo de justificativas que eu não chego a lugar nenhum. Mas é importante vocês tentarem chegar ao ponto de maior intuitividade. Tipo, a partir do ponto que essa explicação que eu dei, vocês conseguem entender por que é intuitivo que a criança iria aprender com o que ela está vendo, iria aprender valores que a gente considera como errado, pelos exemplos que eu dei e tal. Se eu cheguei a esse ponto de intuitividade, provavelmente, tal que essa mecanização pode partir para os outros pontos. Por quê? Dá para justificar mais? Dá. Mas só quanto mais você justifica, o que você está fazendo na verdade é gastando o seu tempo e gastando o tempo dos outros que vão ter que refutar. Então o ideal é você chegar a um ponto de mecanização, principalmente, em que seu argumento está sólido o suficiente que ou não vai valer a pena para as bancadas opostas tentarem refutar ele, ou elas vão gastar muito tempo nisso e não vão conseguir desenvolver um argumento que vai superar o de vocês. Então cheguem a um ponto em que está suficientemente intuitivo, que vai ser muito difícil das outras bancadas refutarem, mas não precisam passar desse ponto, porque vocês provavelmente não vão conseguir terminar todos os outros elementos. Então isso que é importante de mecanização. Aí vai ter uma aula só sobre mecanização. Isso é tão importante. Tá, falei o que eu quero provar, falei como que acontece e por que isso importa. Por que o mecanismo da criança assistir o desenho e usar as relações sociais importa e não, por exemplo... Me ajudei, tu vai botar argumento para governo. Nossa, Pedro, me pegou. Sei lá, argumento de que, não quero que meu filho fique viciado em desenho porque Chaves é engraçado, ele vai querer assistir Chaves o tempo todo e não vai assistir desenhos educativos. É também um argumento, é um possível argumento que eu posso mecanizar. Mas vamos supor que eu, como governo, dei o argumento das relações sociais, e segundo o governo quer estender, já vou explicar aqui a extensão, dando esse argumento de não, na verdade o que a gente está debatendo aqui não é sobre o que a criança vai aprender ou não, é sobre quanto tempo ela vai passar assistindo televisão e não fazendo coisas produtivas. Como é que o primeiro governo se defende disso? Porque ele fez um freio em garantias, ele fez uma explicação, ele fez uma motivação, que é outra palavra boa para esse ponto do AMEI, importante de por que eu sou relevante, por que o argumento de o que a criança vai aprender e como ela vai aplicar é o relevante, é o que essa moção, é o que resolve o problema dessa moção. Qual que é o problema dessa moção? Existe um desenho que é possivelmente legal para o meu filho assistir, mas que pode possivelmente trazer problemas na vida dele. O que fazer? Eu como pai. Este é o problema dessa moção. O que resolve esse problema? Eu como primeiro governo afirmaria que não. O que é mais importante aqui, o que é mais relevante é a questão das relações sociais entre a criança e os seus amigos e tal, e seus colegas profissionais no futuro. Não quanto tempo ela vai passar assistindo TV e não estudando, por exemplo. Por quê? Essa é a explicação. É a mistura do frame, que é todo um enquadramento, eu vou falar mais de frame na aula de primeiro-ministro, mas simplificadamente,
É um enquadramento do debate, qual dos debates, dos possíveis debates daquela moção a gente está debatendo. Mesmo, meu frame é o seguinte, aqui o que importa é debater como que vai ser as relações sociais da criança no futuro. Esse é um frame, certo? Frame faz parte do frame também, o que eu defini como apresentar no, tipo assim, eu posso definir mais justamente como governo. Apresentar eu sugerir para o meu filho, como é que fala? Recomendar para o meu filho assistir. Não é necessariamente eu botar ele para assistir. Não é necessariamente eu me abster de impedir dele de assistir. Tudo isso pode ser possíveis significados da palavra apresentar essa noção. Como a gente vai ver, primeiro-ministro e líder da oposição tem o ônus de me dar uma definição, qual que vai ser a definição da palavra apresentar essa noção. E isso tudo é frame. E frame é o quê? É parte da explicação, que é o quê? Mostrar por que eu sou mais plausível, o meu argumento é mais plausível e mais relevante nesse debate. Dentro dos possíveis milhares de debates que tem sobre aquela moção, o que importa aqui é definir como vai ser as relações sociais dessa criança. E eu já estou te dando a resposta, vai ser ruim, por isso que eu não apresentaria, por isso que eu não recomendaria. Então, isso é frame, e garantias são todas essas fundamentações que eu estou dando para vocês. Garantias é a mesma coisa aqui do turno dos apoios e das próprias garantias. Fatos da realidade, fatos intuitivos de preferência, que fazem com que eu, juiz, cidadão médico, consiga entender, ok, entendi seu fundamento, logo sua relação que você está criando para a mecanização é real, certo? Então isso tudo mostra por que o seu caso, e não das outras 6 bancadas, é o mais relevante. Por isso que a pergunta para você conseguir chegar na sua explicação é por que isso importa. Entendeu? Tinha outro ponto que eu ia falar aqui de garantias. No mesmo argumento que eu estava falando, das relações sociais, por que eu não falaria, por exemplo, segundo o psicólogo, como é que é o nome? Segundo o grande pedagogo tal, a criança aprende com o que ela assiste, de acordo com o mecanismo que ele criou, o mecanismo psicológico que ele... Não sei nada sobre pedagogia. Se eu citasse lá um grande pedagogo que tinha uma teoria chamada tal, e essa teoria prova que a criança vai aprender com as suas ações sociais e aplicar. Se você não me explicar como que isso funciona na vida real, foda-se o nome do pedagogo, não importa. Argumento de autoridade aqui não cola, não porque não é importante, na vida real é importante às vezes até para você abreviar a explicação, você não precisa explicar todos os mecanismos. Você pode até citar o nome de tal pessoa, mas eu como educador não vou anotar o nome da pessoa no papel, eu vou anotar o que você me explicar. Segundo o pedagogo tal, a criança ela aprende com o que ela assiste, por quê? Porque a criança ela nasce sem um sistema moral, um sistema de ética, um sistema de entender o que pode e o que não pode, tão definido. Então ela vai passar grande parte da sua infância aprendendo com o que ela vê, por isso que ela aprende com os pais a falar, por isso que ela aprende com os pais os valores de tal pessoa, por isso que a criança ela geralmente cresce com o mesmo sistema de moral e ética que seus pais. Isso é uma explicação, não importa o nome do cara. E é isso que eu, como cidadão médio, que não ligo para nome de teoria, vou acreditar. Então aqui na sua explicação, não joguem argumentos de autoridade. Ou se forem jogar, me expliquem o que eles são. Eu não vou anotar o nome do cara. Eu geralmente falo para não jogar porque você está perdendo tempo falando o nome do cara. Entenderam? Por fim, impacto. A pergunta do impacto é, e daí? Você pode até, eu como educador, entendi por que a criança ela aprende suas relações sociais, aprende como se portar socialmente, como que ela assiste. Entendi por que isso é a parte mais importante do debate. Mas se você não me explicar, se você não chegar ao ponto e me deixar bem intuitivo que realmente isso vai ferrar as relações da criança, tanto na escola, sei lá, vai ficar com um psicológico ruim, vai ficar possivelmente depressiva porque ela não vai reagir a bullying. Ou a criança vai aprender que fazer bullying é legal e vai levar isso para sua vida profissional, isso vai fazer com que ela tenha menos oportunidade de emprego, ela vai ser menos empática. Ou ela vai ser menos feliz nas suas relações amorosas, por exemplo, porque ela não vai ter tanta empatia com as outras pessoas, vai entender que violência é engraçado, sei lá, vai entender que esse tipo de violência, sei lá, até violência contra a criança, se eu ficar no exemplo do seu Madruga, vai entender que gordofobia é legal, com o exemplo do Nhonho e tal. Isso vai fazer com que essa criança viva pior. E o que é importante nesse debate? Isso é parte da explicação, é parte do frame. O que se quer nessa moção? Quero um mundo melhor? Não necessariamente. Eu quero melhor para mim, pai, eu quero melhor para a criança. Porque eu sou pai, eu posso explicar por que eu ligo para o melhor da criança. E o melhor da criança, é que ela tenha relações sociais baseadas na empatia, é que ela não admita violência, é que ela não admita preconceitos na sua vida social. Usei o frame para te dar impactos no mundo real, no mundo concreto. E daí que a criança vai aprender. O que isso muda no mundo? Por que o mundo do governo é diferente do mundo da oposição?
qual que é o mundo do governo. Que eu, como governo, vou falar que o mundo do governo é uma maravilha, porque a criança não vai ver Chaves, provavelmente. Ou você vai perguntar, pai, isso aqui também pode ser parte do frame. Pai, eu vi esse desenho aqui legal e tal, o que você acha? Eu vou falar, olha, aí depende do governo. Você vai falar, olha, não assiste isso, ou olha, não recomendo que você assista isso, ou olha, não conheço esse desenho. Depende do frame que você for botar. Eu acho que o que caberia bem nesse momento é falar, olha, não assistiria isso por causa disso, ele ensina coisas erradas, e tentar convencer a criança de que não é um desenho legal. Vamos supor que eu falei isso no frame no começo do meu discurso. E aí, qual que é o impacto real, então, nos mundos do governo? Menos crianças vão assistir Chaves, menos crianças vão associar, vão internalizar as relações sociais ruins do Chaves, que eu já expliquei. Portanto, o mundo vai ser melhor porque as crianças vão ser mais empáticas, vão ter relações melhores. Eu, como pai, vou ficar satisfeito com a minha criança e a criança vai ser mais feliz. E por que isso é diferente do mundo da oposição? No mundo da oposição, eu sou o governo falando. A criança vai assistir o Chaves, ela vai aprender, ela vai ter relações ruins, vai ficar triste e eu, como pai, vou ficar não tão realizado com a educação que eu dei para as crianças porque ela vai ter piores relações sociais. Aqui eu te mostrei porque que o mundo de governo e oposição são diferentes, porque os impactos no mundo real deles são diferentes. Se esses mundos não são diferentes, não faz o menor sentido debater isso. Essa é a importância do impacto. Entendeu o impacto? Duas coisas importantes do impacto: relevância e plausibilidade. A gente vai falar mais profundamente sobre isso nessa aula de argumento principiológico, utilitário e principiológico, porque, spoiler, argumento principiológico não tem impacto, mas não decora isso por agora, fica só nos argumentos utilitários. Qual que é a importância, quais são os parâmetros importantes de um impacto? Plausibilidade e relevância. Naturalmente, a coisa mais plausível possível provavelmente não é tão relevante. Uma coisa muito plausível nessa emoção: se a criança assistir Chaves, ela vai rir. Qual que é a relevância disso para essa emoção? O que isso ajuda nos governos e o que isso ajuda na oposição? Não ajuda. E coisas muito relevantes, absurdamente relevantes, geralmente não são tão plausíveis. Seria o exemplo de eu falar, não, se a criança assistir Chaves, ela vai sair aí na rua batendo todo mundo. Pouco plausível, mas seria muito relevante. Se eu provasse que isso era verdade, porra, não é debate, não pode assistir Chaves. Então, plausibilidade e relevância. Tentem achar um meio termo entre elas para dar um impacto. Quanto mais plausível e mais relevante, melhor. Mas saibam que tem um trade-off aí de quanta plausibilidade e relevância vocês podem dar. Mesa. Então, não vou botar minha criança para assistir Chaves. Não vou apresentar Chaves para o meu filho. Porque Chaves ensina modos de relações sociais prejudiciais para a vida futura dessa criança, para o psicológico dela. Todo aquele mecanismo que eu dei, eu não vou repetir, mas entenderam a ideia? Passo a passo de porquê que eu apresentar vai fazer com que ela assista, vai fazer com que ela aprenda, vai fazer com que ela pique e vai levar a impacto de que ela vai ter relações sociais piores. E por que é esse o debate que a gente está fazendo agora? Porque pouco importa se ela vai assistir TV ou não, aqui eu poderia estar fazendo uma refutação prévia, um flagging prévio do argumento que eu falei para vocês, menos forte, né? De, a criança vai assistir muito TV. Aqui não importa isso, porque a criança vai assistir, se ela não estiver assistindo Chaves, ela vai assistir outra coisa. Faz parte da minha explicação. E por que aqui é importante debater isso? Justamente porque eu apresentar ou não, a criança me respeitando como pai, por exemplo, ela vai ser muito guiada pelo que eu apresentar e pelo que eu recomendar para ela ou não. E é importante debater isso porque Chaves é sim um desenho violento que repercute violência, que repercute preconceitos. Estuda a explicação. E aí eu fechei um argumento bom para governo nessa moção. Entenderam? Alguma dúvida sobre o Homem? O último ponto é que não existe uma ordem necessária para isso aqui. Vai de acordo com a moção. Uma coisa que é mais regra, não é muito regra, mas ajuda muito a justificação, é realmente a afirmação do seu começo e fim do seu argumento. Se você começar falando sobre mesa, como que as crianças aprendem? O que é educação? E ficar 1000 anos falando, me mecanizando um negócio que eu não sei onde você quer chegar, eu vou anotar tudo como educador e tal, mas é mais difícil eu pegar todos os pontos importantes da sua migração, porque eu não sei que você vai chegar no ponto, só depois, 5 minutos do seu discurso você fala. E é por isso que eu não apresentaria Chaves, porque a criança vai aprender relações sociais, ruins e preconceitos e vai aplicar na vida real. Aí eu fico, era disso que eu estava falando, entendeu? Então, preferencialmente, começo e fim do seu argumento, a afirmação. O resto, o que ficar mais intuitivo, o que ficar melhor para vocês. De acordo com a moção, e vocês vão pegando manhas para como deixar isso mais claro ao longo dos debates. Não, só para você dar um panorama um pouquinho rápido do que é salto lógico, porque geralmente é o que as pessoas mais fazem quando começam a debater e o que provavelmente ouviram muito nas edificações. Sim. O que vocês vão ouvir mais dos edificadores é faltou mecanização,
porque teve muito salto lógico. O que é salto lógico? Lembra da organização que eu fiz aqui, passo a passo? É literalmente eu pular de um passo para o outro. Uma coisa que não é intuitiva. Eu falar que eu só falar essa frase, porque a criança vai ver o nhonho sendo zoado por ser gordo e ela vai começar a começar a xingar os gordos dos coleguinhas de classe dela. Dá para entender? Dá. Mas faltou um negócio aí. Se você não explicar o mecanismo, se eu já tiver dado antes o mecanismo, a criança vê as relações sociais na TV e ela aplica na vida real, aí beleza, você encaixa isso dentro dessa premissa e dessa consequência, eu consigo entender. Mas se você não me der isso, é um salto lógico. Porque não é necessariamente, não é porque eu vejo alguém sendo gordofóbico que eu viro gordofóbico na hora, entendeu? Você tem que me dar o meio disso aí. A parte que você saltou é o mecanismo pelo qual a criança vai aprender com o que ela vê na TV. Isso é o primeiro salto lógico, e é isso que você geralmente erra a mecanização. Vocês ficam calouros e tal. Mas basicamente, vocês geralmente eram muito mecanização e um pouquinho menos impacto. Ou dando impactos muito, porra, essa moção aqui é para salvar o mundo, entendeu? Se a gente apresentar, o mundo vai acabar. Ou vocês dão impactos muito pequenos. Então, o que eu, na minha experiência, novatos erram mais é falta de mecanização, salto lógico e problemas de impacto. E framing e afirmação. Mas é basicamente isso. E vocês vão pegando, gente, relaxa. Entenderam mesmo, amei? Guardaram no coração. E já deu 3 horas, então vou passar bem rápido por isso aqui. Não é o amei que é o seu discurso. O amei é uma forma de você entender como fazer, como construir os argumentos do seu debate. Seja os argumentos principais, seja partes menores dentro de um próprio argumento. O que ganha debate? O que é o seu discurso? É um caso. Se você não tiver caso, você perdeu o debate em 4º lugar na hora. O que é o caso? São os argumentos. Aqui, 2 a 3 argumentos, tá, gente? Tem muita gente que, tipo assim, se você fizer o bem direitinho, não cabe muito mais do que 4 argumentos. A depender da moção, não cabe muito mais do que 3 argumentos. Porque se você já vi isso, tipo assim, de gente nos primeiros debates, chega e dá 11 argumentos ótimos. Só que ela não me deu 11 argumentos, ela me deu 11 afirmações. Ótimos, de ganhar debate e tal. Mas 4º lugar, porque você não entendi por que os seus argumentos importam, não entendi o que isso muda na vida real, não entendi como que isso vai funcionar. Então, tente focar em 2 a 3 argumentos, que é uma quantidade geralmente boa. Para a maioria das moções, isso varia de moção para moção. Tem moções geralmente mais complexas, cada bancada vai ter no máximo 2 argumentos. Mas, enfim, eu estava falando dos casos. O caso que você vai se construir, que é o discurso de vocês, que é o que eu vou avaliar, o que eu vou comparar. Eu vou comparar o argumento 1 da bancada tal com o argumento 5 da bancada tal. Eu vou comparar qual que é o caso da bancada tal contra o caso da bancada tal. Quem ganha, quem perde. O caso são seus argumentos, geralmente 2 a 3. Seu engajamento com as outras bancadas. Engajamento a gente está treinando debate, a gente não está treinando discurso. Então, se o primeiro-ministro falou sobre esse mecanismo da criança aprender com as relações sociais, eu, como líder da oposição, eu posso chegar e ignorar tudo que ele falou? Não. Quer dizer, poder você pode, eu não vou interromper esse discurso, mas eu vou pensar, ele não deu uma resposta para esse mecanismo. E se esse mecanismo for verdade, esse caso é verdade e é possivelmente melhor que esse. Engajamento é justamente isso, você tratar com o que já foi jogado no debate, tanto pelas suas bancadas opostas, quanto pelas suas bancadas respectivas, superiores no caso. Então, o engajamento também entra dentro do seu caso. Você pode ter um caso ótimo, mas não lidou com milhares de ondas, milhares de problemas que governos jogaram para todas as oposições, você simplesmente não lidou com eles. Você fez o seu discurso do jeito que estava, é como se você tivesse discursado primeiro, mas você não discursou primeiro. Principalmente todo mundo aqui embaixo. Vocês têm que lidar necessariamente com tudo que já foi jogado no debate. Lidar é o quê? Se jogar uma coisa muito importante, uma mecanismo muito bem feita, lidar é destruir isso. No caso de bancadas opostas, ou mostrar por que você é mais relevante com o que já foi jogado, no caso de bancadas respectivas. Mas lidar também é, se o primeiro-ministro fez um mecanismo nada a ver, fez esse mecanismo da criança assistir TV, lidar é você falar, olha, primeiro, por exemplo, segundo o governo, lidando com esse mecanismo da criança não assistir muito TV. Olha, o primeiro-ministro está toda essa questão da criança não assistir muito TV, mas isso não é tão relevante nesse debate, porque o que a gente está debatendo mesmo é sobre o que ela vai aprender com as suas relações sociais. Por causa disso. Você lidou. Não precisa gastar 4 minutos no seu discurso com isso, mas você lidou. Então, o seu caso são os argumentos, engajamento com todas as outras bancadas, refutações, porque você, como eu falei, você ganha quem é o menos pior, e como você me mostra que você é o menos pior, mostrando que todos são piores. Refutações é você justamente mostrar todos os erros que tem, a afirmação não faz sentido, a pessoa está fora do debate. Meu Deus.
não explicou como é que vai funcionar e não muda o mundo real. Basicamente isso, são refutações sobre as outras bancadas. Atenção, refutem apenas sua bancada oposta, mas já vou falar disso. Flagging também está dentro do seu caso. O que é flagging? Se acostumem que tem muitos termos em inglês no debate universitário, não sabe. Flagging é você balançar a bandeirinha para saber quem é você dentro desse debate. Se você fosse um governo e for muito igual ao primeiro governo, você não fez um flagging direito. Eu senti que você só continuou o que ele estava falando, entendeu? Você não mostrou porque você é você nesse debate. Flagging todo mundo pode fazer, mas é mais importante para extensões, que são as segundas bancadas, segundo governo e segunda oposição. Mas todo mundo tem que fazer mesmo o que eu trouxe para esse debate. Geralmente é a segunda pessoa que vai falar na dupla. O que eu trouxe e só a gente trouxe e por isso que a gente vai ganhar. Quando vocês forem começar a debater com a galera de fora, vocês vão ver que muitos deles começam falando, mesmo, por que a gente ganha esse discurso? Disso. Isso é flagging. Diga. Tem réplica, né? Essa cada um fala uma vez. Não, nem pode, mas eu vou chegar nesse ponto. Eu queria saber tipo, como que as pessoas que falam primeiro refutam. Vou chegar nesse ponto. Mas tem como. Por fim, seu caso é tudo isso, mas isso aqui eu botei como um elemento pontilhado, porque tipo assim, não é uma parte, a parte do seu discurso. Mas são dois critérios muito importantes para trabalhar tudo isso. Seus argumentos são relevantes, eles são plausíveis? Seus engajamentos, eles são relevantes, eles são plausíveis? Você engajou com o que é mais importante, o que tinha possibilidade de ganhar de você, ou você engajou só com o que é inútil e é fácil de refutar? Seu flagging é relevante e plausível? Fez sentido o seu flagging? É real que isso acontece? Que você é mais importante? Que você trouxe coisas únicas para esse debate que são necessárias, foram necessárias para um bom debate? Então, plausibilidade e relevância, tenha atenção. Plausibilidade e relevância vale para tudo aqui. É muito importante. E agora, já são 3h05. Então, você pode mandar no grupo, por favor, tipo, quem for vir para o debate, chegue em 10 minutos, senão vai começar. Agora uma revisão de como é o modelo do parlamento britânico e vou responder a sua pergunta. Quem estava no café da manhã é a mesma coisa, tá? Só para quem não estava e tal. É o seguinte, o debate universitário são 8 pessoas, divididas em 4 duplas, uma dupla, cada dupla é primeiro governo, primeira posição, segundo governo, segunda posição. Eu vou liberar a moção para vocês, vou falar a moção, por exemplo, essa casa, não nem sei os outros exemplos, né? Mas depois a gente vai debater essa aqui. Esta casa não apresentaria o desenho chave do seu filho. Falei isso, começa a contar 15 minutos, e aí vocês vão, cada um no seu canto aí, com sua dupla, e vocês têm 15 minutos para discutir o argumento de vocês. O que vocês vão falar para fazer os ameios de vocês, os argumentos e montar o caso de vocês. Ao fim desses 15 minutos, volta todo mundo para a sala e eu chamo primeiro governo. Quando se sentir confortável, pode começar seu discurso. Primeiro falei os nomes, né? Primeiro governo, a primeira pessoa que fala, primeiro-ministro, a segunda pessoa que fala é o adjunto do governo. Líder da oposição, adjunto da oposição. Extensão do governo, VIP do governo. Extensão da oposição, VIP da oposição. Vou chamar o primeiro-ministro e ele vai fazer um discurso de 7 minutos e 15 segundos. Depois, quando ele acabar, ele senta, eu chamo o líder da oposição, ele faz um discurso de 7 minutos e 15 segundos. Depois, adjunto do governo, adjunto da oposição, extensão do governo, extensão da oposição, VIP do governo, VIP da oposição. Sempre troca de governo para oposição. Primeiro as primeiras casas, depois as segundas casas. Sobre réplica. Quem está falando, você pode falar até 7 minutos e 15. Entendo, tal, calores e tal, geralmente não, muitas vezes acontece de vocês não conseguirem terminar os 7 minutos e 15, mas se esforçam, sabe? Se você acha que não tem mais nada para falar, pensa, eu falei o que, como, por que é importante ir aí? Volta, repete, explica melhor, tá? Dica para vocês. No meio do seu discurso, bancadas opostas a você, no caso, se você for governo, oposições podem fazer, todas as pessoas da oposição. Se você for alguém da oposição, todas as pessoas do governo podem fazer, mas não pode fazer da mesma bancada para a mesma bancada. Pessoas da bancada oposta podem levantar a mão e aí, pedir POI. POI é ponto de informação, Points of Information, que é uma pergunta ou um esclarecimento ou um comentário que você pode conceder para a pessoa e ela tem até 15 segundos para falar. Você, como discursante, você pode conceder quantos POIs você quiser, seja 0 ou vários, e você pode interromper a pessoa a qualquer momento, mas ela tem só até 15 segundos para falar. Então, sim, tem uma forma de as primeiras bancadas engajarem com as segundas bancadas. A forma mais direta é fazendo POI. Então, depois de você disputar, o primeiro-ministro não vai embora.
Fica aqui, toda vez que tiver um discurso de oposição, se você quiser falar alguma coisa, quiser relembrar alguma coisa do seu caso, comentar alguma coisa, ou refutar alguma coisa, fazer uma pergunta. Detalhe, não tente fazer uma meia inteira dentro de 15 segundos. Não dá, vai ficar confuso, a pessoa vai ignorar essa pergunta e vai seguir. Façam perguntas objetivas, de preferência escreva. Então vocês no primeiro bancadas podem fazer POI para todas as oposições, pedir POI. E quem estiver discursando pode conceder quantos quiser, de 0 até todos. Mas eu recomendo que vocês que vão discursar agora, principalmente calouros, não tenham medo do POI. Esse debate aqui não vale nada e tal, e é sempre bom para você aprende muito mais a engajar e a ter leitura de debate respondendo POIs. Mesmo se for, por exemplo, alguém que você sabe que tem uma falha no seu argumento, que é alguém assim, bem, aceita meu POI, você sabe que ele vai ferrar seu argumento, tente aceitar pelo menos 1 a 2 POIs com o discurso, se tiver, claro, às vezes ninguém levanta a mão, porque isso é muito bom para vocês desenvolverem improviso na hora de refutar, improviso na hora de fazer o flaring, então é muito importante. Mas aí você tem que responder dentro dos seus 7 minutos aqui? Sim, quando você concede um POI, você está dando 15 segundos para a pessoa, do seu discurso. Por isso que você tem a discricionalidade para falar, vou dar 0 POIs ou dar muitos POIs. Que não é feio você não dar nenhum POI, não é feio você dar nenhum de POIs. É tudo estratégia. Se você não der nenhum POI, você perde bastante engajamento, porque eu estou entendendo que você não quer, você não tem a coragem, seu caso não se sustenta a uma pergunta de 15 segundos. Se você der muitos POIs, eu vou entender que você não tem caso, sabe? Mas eu não vou anotar lá, ó, deu 5 POIs, perde 5 pontos. Não. Você vai estar perdendo tempo se você der muitos POIs. Se você não der nenhum POI, eu vou ter dificuldade em comparar seus casos com as outras pessoas. Porque se alguém pergunta, ó, e esse ponto que eu trouxe aqui, e você responde, aí eu consigo comparar, consigo ver quem ganha e quem perde, eu como juiz. Entenderam? Tem outras formas de... Pergunta que pode surgir a partir dessa pergunta. Ah, mas é injusto para primeiras bancadas porque elas não podem engajar só com POI com as segundas bancadas. Mas, assim, existem muitas preferências pessoais de qual posições você gosta. Por exemplo, eu gosto muito de líder da oposição, o Ítalo gosta de extensões, né? Líder da oposição, mas extensão todo mundo sempre melhor. Tem preferências pessoais, mas não é que existem posições injustas. Como a gente vai ver, a gente vai ter uma aula para cada uma das posições, existem vantagens e desvantagens de cada posição. Mas isso a gente vai ver mais pra frente, só passando rapidamente aqui para vocês entenderem. Primeiras casas não tem como saber o que segundas casas vão falar. Mas elas têm muito mais tempo, porque tem muito menos coisa para engajar. Primeiro-ministro, ninguém falou nada, ele pode passar 7 minutos construindo um caso mínimo. Entendeu? E qual que é a contrapartida? Extensão do governo, por exemplo, não precisa me definir o que apresentar, qual que é o problema do Chaves, não precisa me falar alguma coisa sobre a relação entre pai e filho que já foi trazida antes. Então ele tem mais tempo para desenvolver isso, mas ele tem que engajar com o que já foi dito. Então existem vantagens e desvantagens de cada uma. E antes de começar o debate, só uma coisa, vocês estão competindo não contra suas bancadas opostas, mas contra suas bancadas respectivas também. Como é que o que primeiras bancadas têm que fazer? Basicamente isso aqui, ganhe da sua outra bancada e faça argumentos relevantes o suficiente para ter poucas coisas para as segundas bancadas fazerem. O que segundas bancadas têm que fazer? Como o próprio nome diz, vocês têm que me dar uma extensão. Extensão é, ou você me dá um novo argumento e me falar, beleza, eu estou trazendo um novo argumento porque bancadas superiores ficaram debatendo um debate irrelevante para essa moção. Pode chegar assim, entendeu? Aqui o debate é agressivo. Ou vocês fazem uma extensão que chama de vertical, que é você puxar, olha, o primeiro-ministro trouxe essa ideia de que as crianças vão aprender preconceitos e tal, mas ele não explicou muito bem como que isso afeta a vida da criança no futuro. E aí você vai e estende verticalmente, você completa o AMEI. Se alguém falhou nas bancadas de cima, você pode fazer uma extensão vertical, que é você completar o AMEI, você explicar melhor alguma parte, desde que essa parte seja essencial e seja mais relevante. Você só ganha esse debate, esse argumento, se tiver essa parte que você trouxe. Se o primeiro governo esquecer uma vírgula, você trazer essa vírgula, você não vai ganhar o debate deles, entendeu? O que vocês ganham aqui, segundo as bancadas, é o que vocês contribuíram a mais no debate do que ele já tinha tido, entendeu? Então, geralmente argumentos mais criativos, outra perspectiva, ou complementar algo que era muito importante que as primeiras bancadas não trouxeram. Em contrapartida, primeiras bancadas tem que trazer todos os pontos mais importantes, mais relevantes, mais óbvios para secar as bancadas de baixo, porque vocês estão competindo entre todos vocês. E, pelo amor de Deus, existe um negócio chamado de esfaqueamento, que é você, como segundo governo, por exemplo, refutar o primeiro governo. Não façam isso, não esfaqueiem, vocês não refute o que ele trouxe. Você pode falar que é menos relevante do que o que você trouxe.
mas ela vai chegar com. Eu acho que só vai dar 2 salas. Enfim. Então, não esfaqueiem, que é refutar a sua unidade superior. Você pode e deve mostrar por que você é mais relevante que eles, mas não refute. Eu posso pedir pra alguém casado? Não. Claro que não, você tinha que saber isso. Ô Pedro, a questão do tempo do pai do minuto dos 6. Sim, muito obrigado. Vocês têm até 7 minutos e 15. A partir do primeiro minuto, a partir de 60 segundos, as pessoas podem pedir POI para você, você pode dar os POIs. E quando chega no minuto 6, ninguém mais pode, você não pode mais conceder nenhum POI, sabe? Então, tem essa regra também. Vou até anotar aqui. E é isso. Mais alguma dúvida, gente? Então, no caso de você e você não sabe responder aquele código, qual a recomendagem? Você realmente ficar ali tentando enrolar, tentando fazer alguma coisa? Eu vou dar técnicas muito boas para isso na aula de argumentos utilitários principalmente. Vou te dar umas técnicas de como se safar disso. Mas o Pedro da introdução vai falar, tente responder o pódio. Tente refutar, porque você trouxe uma coisa, seu caso falha nisso. Tenta construir alguma coisa em cima disso. Não sei, improvisa. Tenta. Entendeu? Aqui pode parar um pouquinho e pensar e tal. Tem técnicas mais tipo assim, não é relevante isso aí, tá? Passar para depois. Ou daqui a pouco eu vou responder, mas não façam isso hoje. Hoje tem que realmente responder e tal. Mas tem técnicas mais, sabe, de fazer isso. Mas o ideal e certo mesmo é vocês responderem. Se for uma educação, reconstrua o seu caso. Tá, mas meu caso ainda sobrevive apesar disso, por causa disso. Ou isso aí não faz o menor sentido. Ou meu caso responde esse problema que você trouxe. Basicamente isso, mas pode ser uma pergunta, pode ser um esclarecimento. Adapte-se. Entendeu? Mais alguma dúvida? Quem quer debater? Foi uma pergunta retórica para acabar o vídeo, eu vou anotar.